Sim. Bom, então, como eu estava dizendo, pessoal, então eu vou fazer um convite formal para essa avaliação diagnóstica e essas questões que eu achei que pode ser que vocês, então, não estão internalizando gestão de pessoas como eu gostaria. O que que significa internalizar? Ah, uma outra palavrinha para o nosso glossário. Boa, hoje eu estava pensando o que é que eu vou colocar nesse diabo desse glossário hoje. Aí eu já tenho duas palavrinhas que vocês vão entender: contextualizar e internalizar. Internalizar no sentido de conseguir absorver o conteúdo, mas entender onde que ele vai refletir na minha vida, no meu trabalho, no que de fato ele vai fazer diferença. Porque às vezes o pessoal fala gestão de pessoas é lindo, comportamento é maravilhoso, são disciplinas subjetivas, delícia, boas de falar, mas e daí? Às vezes o pessoal faz isso e comete esse erro até com marketing, tá? Mas não é bem por aí, não, pessoal. Tem umas coisinhas extras. E, aliás, é mega importante, até porque as atividades de execução, por exemplo, a logística, o projeto, a gestão de operações, alguns estão vendo aí, vão ver no segundo semestre, e alguns já estão. Não, ninguém está aqui do segundo semestre, no segundo período. Então, quer dizer, essas disciplinas que colocam a mão na massa, que executam a atividade, elas só são possíveis. Por quê? Porque existe o apoio das outras. E qual é o apoio? A gestão de pessoas, a contabilidade, o marketing, a finanças, entendeu? Não existe como uma consultora, uma construtora de prédio, de casas, conseguir fazer essa engenharia sem gestão. Então, precisa do apoio. Eu preciso dos dois predinhos. Não existe eu fazer uma coisa sem a outra. Né? Então, a gestão de pessoas é muito importante e eu preciso que vocês internalizem desde agora. Para quem está começando, ótimo. Para quem está lá na frente, a gente podia resgatar isso. Bora lá? Vamos fazer desse jeito? Manda o convite formal durante a semana, vou mandar pelo Zap, mando por e-mail, mas mando o convite formal e espero vocês no plantão. Pode ser assim? E a gente faz um reforço dessas questõezinhas, tá bom? Então, vou compartilhar minha tela para a gente ver o que eu preparei para hoje. É isso? Bom, como é de praxe, já está. Eu não esperei dessa vez, já está tudo organizadinho lá na página de vocês, tá bom? Eu gosto sempre de apresentar a ementa, porque, como eu sempre digo, eu acho que ela norteia o nosso caminhar, né? A gente, a partir dela, consegue entender para onde que a gente está indo, para o que está acontecendo, né? Então, aqui está a nossa meta. Então, a gente viu o conceito, fizemos a atividadezinha que vocês vão postar até hoje, até o final do dia. E hoje, então, eu selecionei 2 temas: gestão de competências e capital intelectual e capital humano. Então, quer dizer, a gente já, com as 2 aulinhas, mata 3 de uma vez só. Por quê, pessoal? Porque esses 3 temas, além de estarem linkados, né, juntos, unidos, aliás, gestão de pessoas, ela implica uma coisa, implica na outra. Mas, enfim, além deles estarem muito unidos, eu acho que para a gente trabalhar eles juntos, a gente flui melhor, tá bom? Então, vejam bem, mas dentro dele nós vamos falar outro
outros temas que nós vamos detalhar melhor mais adiante. Aliás, nós vamos falar de vários. Vamos falar de comunicação, vamos falar de avaliação de desempenho, de treinamento e desenvolvimento, de recrutamento e seleção, mas eu não vou entrar em detalhes, porque a gente vai ter um momento só para falar dessas questões. Tá? De equipe a gente vai falar também, tá bom? Mas eu vou dar um gapzinho de cada uma para a gente poder ficar mais animado, beleza? Mas aí vocês falaram assim, Raquel de Deus. Então, papel e caneta, bora lá levantar da cama, né? E não custa ir anotando rapidinho, ó, esse negócio aqui não entendi direito. E depois a gente tem não só o plantão, como tem também um momento para poder, vocês têm meu zap e tem como chegar lá no grupo e falar, Raquel, eu preciso de um reforço em cima disso, em cima daquilo, e eu já preparo e já deixo pronto para vocês, tá bom? Então, veja lá. Lá na frente, a gente parou no exercício, né, onde tinha a atividade proposta para vocês, que era para vocês responderem com bastante criatividade e, assim, tem trabalhos que eu tô com inveja de vocês, porque eu não consigo fazer tão bonito quanto vocês, mas que ficou muito lindo, tá? Muitos alguns fizeram Word, slide, misturaram tudo, fizeram vídeo com slide, com Word, muito lindo. E contando, então, como que foi percebida a importância das pessoas no processo, qual que é essa diferença, né, entre o RH, entre a gestão de pessoas, e onde que a gente vê que atua esse profissional de gestão do capital humano. Hoje a gente vai ver um conceito mais detalhado. Então, hoje, gente, eu separei o tema gestão da competência. Vocês vão falar assim, que diabo é esse, Raquel? Pelo amor de Deus. Ô, gente, me interrompam quando vocês quiserem, tá? Mas eu tô vendo o chat também. Gestão da competência é o famoso chá que a gente fala. O que é chá, Raquel? Eu nem gosto de chá. Pois é, galera. Chá é conhecimento, são as iniciais, tá? Conhecimento quer saber o que fazer, habilidade quer saber como fazer e atitude. Normalmente a gente aprende que a habilidade a gente pode adquirir com o que vocês estão fazendo agora, estudando, né? O conhecimento a gente vai juntando a habilidade que a gente adquiriu com o conhecimento, a vivência, com o conhecimento técnico, com o conhecimento da expertise de vários leques, da família, da vivência, como eu já disse, da vontade de fazer uma atividade, do estágio que você acabou caindo nele, tá? E a atitude, que é o querer fazer. Vejam bem, vou dar um exemplo muito simples da minha vida pessoal, tá? Eu adoro a docência, eu adoro dar aula, é a minha carreira. Porém, eu adoro vender. Durante muito tempo, vender e ter loja de sapato eu tive, loja de roupa, agora eu vendo maquiagem, enfim, adoro vender. Mas vender não me completa tanto quanto dar aula. Então, eu fico nesse impasse, porque algumas vezes o dinheiro que vem de uma, que também é importante, a gente tem que, né, pesar isso daí, impacta no trabalho que vem da outra também, e o dinheiro das duas é importante, mas eu percebo que quando eu me dedico 100% a cada uma dessas atividades, eu consigo um resultado melhor. Mas eu não posso fazer isso, porque eu amo uma e amo a outra, e aí? Eu vou ficar com qual? Né? Então, o que eu queria dizer, atitude é isso, é o querer fazer. Eu quero me distrair, eu quero a docência, mas eu amo vender também, e aí? Né? Então, o conjunto desses saberes do chá, veja bem, a interseção ali de laranjinha, correlacionados, devem ser mobilizados para o alcance dos resultados. Então, quer dizer,
Se a gente mistura tudo, a intençãozinha não é só o laranja, não, tá? É aquele menorzinho, aqui, ó. Aqui, ó. Né? A interseção entre conhecimento, habilidade e atitude, essa partezinha bem pequena, é o que me faz alcançar os resultados. Raquel, que diabo é isso, Raquel? Isso é o seguinte: quando a gente trabalha pensando em gestão por competências, a gente está tentando linkar todas as atividades que existem da empresa. Só que às vezes a gente não parou para colocar no papel item por item. Ah, você tem uma construtora e na sua construtora constrói casa, prédio, asfalto, tudo quanto há, beleza. Então, qual que é a estratégia? Qual que é a cultura? Como é que é feito o recrutamento? E nesse momento de pandemia, está lotado de gente para trabalhar? Como é que está sendo a movimentação, a seleção interna? E o treinamento e desenvolvimento das pessoas? E as pessoas estão tendo algum incentivo? Tem alguma coisa? Deu uma parada no plano de carreira? Como é que é feita a avaliação de desempenho? Já estão lá na plataforma, Pedro, mas de todo jeito, se não tiver acessível, eu mando de novo, mas já estão lá. Então, quer dizer, eu só li para vocês todos esses itens aqui, ó, que eu até coloquei aqui, ó, do 1 ao 10, são os itens que estão embutidos quando a gente faz uma gestão por competência. Porque às vezes eu tento pegar o Pedro e colocar num determinado departamento. Aí ele não está se saindo muito bem. Eu vou e falo que ele é incompetente. Não, às vezes eu que não percebi que ele não tem uma competência ideal para trabalhar aquilo ali, mas se eu colocar ele num outro setor, talvez ele vai ter um desempenho melhor. Então eu tenho que ter um feeling, um sentimento, uma expertise, uma habilidade para entender. Por isso que o profissional de gestão de pessoas, vocês me perdoem, ele é foda. Ele de falar, porque ele percebe, ele não precisa falar muito, né? Porque ele entende a leveza e a beleza do seu grupo. Ele entende que tem que falar de mansinho com um, que tem que falar bravo com outro, né? Que tem que ser mais enfático, que ele gosta, que tem um outro que gosta de ser atiçado, que tem um outro que gosta de ser, que gosta de trabalhar em equipe, tem um outro que não gosta, que gosta de. Então, cada um tem um jeitinho, uma habilidade tática, né? É uma tática que a gente fala de trabalhar. Então, é muito lindo isso, mas a gente tem que entender que pessoas estão dentro do ambiente de trabalho e a gente precisa entender como que eu vou tratar essas pessoas para fazer com que minha estratégia consiga resultado. Lembra do resultado, né? Do gráfico sempre crescente? Quer dizer, um ótimo resultado, maximizar os resultados, né? Ah, essa palavrinha eu também não coloquei no glossário, não? Maximizar, aumentar o resultado? Recrutamento e seleção é importante a gente saber. Nós vamos ter na próxima aula explicar exatamente o que é recrutar, o que é selecionar, como que deve ser feito isso, analisar a cultura da empresa. Por que a gente tem, por exemplo, o IF de Muzambinho, o IF de Inconfidentes, o IF de Pouso Alegre, de Machado, de cada um, igual a gente tem uma colega aí, a Carol, ela teve a experiência de estudar no campus de Machado. Ela não é diferente. Não é, Carol? Conta aí para nós. E é a mesma instituição. São as mesmas normas, as mesmas regras, tudo igual.
Mudou-se. O lugar é diferente, as pessoas são diferentes, o grupo é diferente, não é? O jeitinho é diferente. Então, querendo ou não, a gente tem que entender, olha, a política de trabalho, às vezes, é diferente, porque por mais que eu sigo o mesmo regulamento do IF lá de Machado, quando eu trabalhei, e agora eu sigo no IF aqui de Pouso Alegre, a minha aula é diferente, a disciplina é diferente, o jeitinho é diferente, as pessoas e o grupo de pessoas é diferente, o clima vai ser diferente. E aí a gente vai entender o que é cultura e o que é clima. É, Gabriel, e ele achou diferente também ou não? Achou tudo igual? É porque as regras são iguais, né? Comunicação, pessoal. A comunicação também é um outro impacto, tudo muda. Também um outro impacto, gestão de desempenho. Por exemplo, lá na empresa que eu trabalhava, na loja de roupa, o que a gente optou para poder fazer gestão de desempenho? É uma ferramenta estratégica que chama gestão à vista. Uma planilhinha boba que a gente avalia quanto cada pessoa está vendendo e está conseguindo contribuir para o crescimento da empresa e automaticamente para o seu crescimento pessoal. Então, a cada dia, a gente pega a meta do mês, olha que trem mais bobo. Se a meta do mês é 20 mil, você pega esses 20 mil e divide pela quantidade de dias que você trabalha no mês. E aí você sabe quanto que você tem que vender naquele dia. É isso. E isso dividido por todo mundo que trabalha lá. Quanto que eu estou contribuindo ou não? Será que a empresa está conseguindo atingir ou não? E por quê? Então, quando a gente faz essa análise, a pessoa fica meio assim, gente, mas eu não fiz nada. Por quê? O que está acontecendo comigo? Eu estou doente? Então, é bem legal, sabe? É bem legal. E tem várias técnicas de avaliação de desempenho, né? Tem 360, que é o cara, como se o cara tivesse sentado no meio e todo mundo falando sobre ele. O gestor fala do que ele percebeu dele, o colega de trabalho fala do que ele percebeu dele, né? É assim, tudo de uma maneira muito política, né? Muito bacana. Nada para judiar de ninguém, tá? Mas para que a gente consiga. Vou lá falar mais um pouquinho. Eu parei em treinamento, gestão de desempenho. Treinamento e desenvolvimento também é outro, né? Treinamento é uma coisa, desenvolvimento é outra coisa. A gente vai ver isso também. Gestão de carreira. Eu estou dando uma disciplina só disso, gestão e inovação de carreira. Exatamente porque esse é o ponto, né? Eu estou dividida entre a minha carreira de ser professora e vendedora, mas ao mesmo tempo eu não estou querendo largar nenhuma das duas. Mas eu tenho que me decidir, né, para que eu consiga, neste momento, um resultado maior, que é o que eu estou precisando. Plano de incentivo, será que a empresa está propondo? Ou será que eu estou pensando nisso quando eu for aposentar? Ah, está muito longe. Pois é, mas as coisas podem acontecer, né? Como é que está sendo a movimentação interna lá na empresa? E as promoções estão compatíveis com a empresa? Bom, para isso tudo acontecer, a gente tem que ter esse esqueminha aqui, que vocês podem falar, nossa, Raquel, meio tá chulo, preto e branco. Ô, gente, mas esse esqueminha é o esqueminha show de bola, que vocês têm que ter em mente, e vocês não, e todo mundo, para poder fazer tudo isso que está aqui, do 1 ao 10, funcionar. Por quê?
Se a gente não consegue, olha lá, tá em ordem, tá? Formular a estratégia, saber exatamente onde eu quero chegar, por que que eu quero chegar, quais são os meus objetivos, de formular a definição, de formular as metas. Como é que eu vou propor essas coisas aqui, ó, depois? Tem jeito? Tem? Como que eu vou buscar a competência necessária para trabalhar na minha empresa de construção civil se eu não delimitei todas essas questões antes? Nem a menor condição. Então, eu tenho que saber exatamente o que que eu sou, o que que eu quero, né? Missão, visão, objetivos. Eu tenho que exatamente saber quanto que eu quero ganhar. Pedro, presta atenção, eu tenho que saber exatamente onde eu quero chegar. Ah, você está fazendo curso técnico de administração, por vários motivos. Acredito que seja porque você precisa cumprir o seu primeiro, segundo, terceiro ano para poder subir, fazer uma graduação, ou até fazer um subsequente para depois de uma graduação. Então, qual que é o objetivo do Pedro? Aí eu vou elencar todos os objetivos. Ah, beleza, então eu vou definir. Ah, para isso eu tenho que passar com notas de pelo menos 60%. Raquel, mas não adianta física, geografia, não entra na minha cabeça, não adianta. Beleza, então vou me esforçar mais nessas. E depois eu vou procurar atividades que eu não tenho que me dedicar a essas coisas, a geografia e física, que não são a minha. Então, eu vou definindo metas, eu vou definindo a minha análise de desempenho, você já tem mais ou menos que é que você precisa para passar. E elas são concomitantes, outra palavrinha aí, ó, ao mesmo tempo da meta, né? Eu tenho como meta, é igual vocês têm nota, a nota baixa, a menor que vocês podem tirar é 60%, não é? É ou não é? Tá entendendo agora o raciocínio, Pedro? Pois é. Então, quer dizer, junto a essa nota, vocês vão avaliando o desempenho de vocês. Então, a meta é 60. Eu preciso, então, estar sempre ali, né? Para poder passar. E o objetivo é conseguir passar. Para que eu consiga, elaborando a missão, eu consiga me formar bem num curso técnico, fazer o Enem, conseguir a graduação ou eu conseguir galgar. E visão para que lá à frente eu faça um curso de superior de administração, por exemplo. E aí, eu vou, então, mapeando as minhas competências. Ah, eu gosto disso, eu não gosto disso. Eu gosto disso, eu não gosto disso. Eu odeio física, eu odeio geografia. Mas eu amo literatura e eu amo processos administrativos, gestão de pessoas. E aí eu começo avaliando as coisas. E então, eu vou planejando nesse meio do caminho quais devem ser as minhas ações. Agora vamos transferir tudo isso, aliás, tudo isso para as empresas. Dá para fazer? Consegue? Eu vou fazer o seguinte, depois eu pego uma empresa e pego a vida pessoal e eu monto esse esqueminha para vocês fazerem, não é? Que aí a gente consegue trabalhar melhor esse esqueminha. E aí, automaticamente, a gente trabalha essas outras questões. Eu acho que assim vai ser melhor, para a gente poder clarear todos esses conceitos. O que você acha, Pedro e Companhia Limitada? Imita aí. Pode ser desse jeito? Beleza. Então, gente, entenderam bem o que é gestão de competências? É então o chá. Conhecimento,
habilidade e atitude, ok? Nós vamos ver um videozinho muito delícia, tá? Depois, eu coloquei aqui capital humano. Uai, gente, por que capital humano? Nós já falamos disso na aula passada. Porque, inclusive, eu coloquei dentro da atividade. Porque as pessoas é que fazem elevar essa empresa. Não adianta. Computador, eu programo, mas quem que programa o computador? Pessoas. Então, o capital humano é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, ou seja, a gestão de competências das pessoas que favorece a realização do trabalho de modo a produzir valor econômico. São os atributos adquiridos por um trabalhador por meio da educação, da perícia e da experiência. Legal? Aí você vai falar comigo assim, Raquel, minha filha, que diabo é isso de competência, de capital humano com competência? Igual você embolou os conceitos tudo, filho. Ô, gente, embolei e vou ainda falar mais de um. Um que cai em todas as provas, até em concurso. Todo mundo já ouviu falar dessas palavrinhas mágicas aqui, não já? Eficiência, eficácia e efetividade? Já, Pedro? Todo mundo já ouviu falar. E o povo embola esses conceitos todos, não embola? Ih! Veja bem, tá em ordem aqui, tá? Eficiência é quando a gente pensa nos recursos humanos vinculados no processo, né? É quando a gente pensa que o processo tem que ser otimizado, né? Eu tenho que pensar num processo ótimo para eu conseguir trabalhar. Mas a eficácia é eu elevar esse conceito. Além de recursos humanos, eu tenho que pensar em forma de capital humano. E quando, então, eu consigo que um processo de trabalho seja eficiente e eficaz, eu consigo, então, produtividade. Aí eu consigo efetividade nos resultados. Então, esse otimiza, Carol, esse otimiza, ele eleva o processo, ele melhora o processo, e esse aqui, ele propõe que esse processo seja maximizado. É como se eu fizesse aquilo com muito mais excelência. Eu não estou pensando só em desenvolver um processo ótimo, fecho as portas e vou embora. Não. Eu estou pensando muito mais do que isso. Eu vou além do meu trabalho. Ah, eu fui contratada só para vender, então eu não vou limpar. Não, peraí. Né? A gente tem que pensar no todo, na visão holística, né? No todo ali. E quando eu junto a eficiência, depois eu trago um pouco mais sobre isso. E quando eu junto as duas coisas, aí o processo vira efetivo. Por isso que a gente fala, quando o processo é eficiente, quer dizer, ele é ótimo no processo. E, além de tudo, ele é eficaz, porque ele atende à eficiência do processo, mas ele também atende as pessoas, atende todos os outros quesitos, ele é eficaz, ele vira um processo efetivo, porque ele traz produtividade. Eu vou trazer alguns conceitos que vão trabalhar melhor isso aí. Isso aí, oh, gente, esse conceito aqui é um trem que a gente esquece ao dia. Eu nunca vi. Até hoje eu estudei, se eu esqueço. Olha, pessoal. E a última coisinha que eu queria colocar para você sobre capital humano é como se o capital humano estivesse aqui e para que a pessoa que faz toda a gestão daquilo ali, ela consiga desempenhar um bom trabalho, eu preciso pensar na integridade dela enquanto saúde mental,
Eu preciso pensar nela enquanto motivação. Eu preciso usar ela, ai, legal, eu usar ela como habilidade, como crescimento humano, como felicidade, né? Por isso que qualidade de vida virou uma matéria, porque a gente precisa de tudo isso, né, para poder fazer esse link. Que legal, Pedro, porque o grande deixa desse momento, não só de pandemia, mas de trabalho remoto, eu estou pegando as imagens do Google, por quê? Exatamente porque eu quero linkar o conhecimento que é falado, que é explicado dentro de salas de aula, que é tirado dos livros, de uma forma gostosa e de uma forma fácil, que você tem acesso também. Porque de nada adianta eu fazer coisas mirabolantes que não, você não consegue ter acesso. Ou que às vezes é difícil para alguns. Bom, pelo menos é assim que eu penso, tá? E eu acho que gestão de pessoas é uma disciplina que ela tem que contribuir, porque é um momento em que eu tenho que pensar em como que você, Carol, como que você, Lelê, como que você, Sofia, como que cada um de vocês vão conseguir internalizar o conhecimento. Por isso que eu estou falando aquele negócio do plantão, tá? Bom, a outra coisinha que eu coloquei aqui foi, então, capital intelectual. Olha só, o capital intelectual é, mais uma vez, a interseção do capital relacional, ou seja, como que eu me relaciono com a sociedade, com as empresas, com as pessoas, com a família, né, no meu ciclo, com o capital humano, né? E com o capital estrutural, que é mesmo a empresa. Então, lembra daquele quebra-cabeça que eu falei para vocês? É mais ou menos a mesma coisa, né? Na gestão de operações, no marketing, em tudo. Se faltar uma pecinha, a gente não consegue fazer com que o quebra-cabeça funcione. Né? Então, é mais ou menos isso. E a gestão de pessoas, então, ela está muito focada nessa parte de tentar fazer com que todas as pecinhas estejam ali no seu lugar correto, estejam fazendo o seu papel. Bom, para isso, eu trouxe um vídeo. Antes, para a gente não perder as palavras, só me falem aqui. Quais as palavrinhas que eu falei aqui que vocês não têm, fugiu, de repente renova para vocês? Vamos lá. Peraí, eu vou acrescentar aqui. Internalizar é novo? É ou não? É? Tá. Vai lá, coloca mais. Internalizar, capital relacional, tá, vou colocar aqui, que eu vou explicar direito. Relacional, geralmente como que eu me relaciono. É como está dizendo a palavra mesmo. E estrutural é de estrutura, como que eu me dou com aquele ambiente. Mas eu vou colocar aqui. Otimizar e maximizar, vocês sabem? A concomitante, tá? O quê? Ah, otimizar e maximizar, beleza. Ai, coloquei no caderno aqui.
contextualizar, você sabe? Contextualizar. Ah, tá. Gente, esse glossário tão completo assim, ele sempre vai aparecer na aula depois, tá? Porque a gente está completando ele aqui, eu vou completo e coloco no slide, tá? No próximo. Internali. Ah, tá. É porque eu coloquei um N a mais aqui. Internali. Agora tá certo. Eficácia, eficiência, e eu trago esses conceitos todos de novo. Não, tá na semana 2, Lili. Dá uma olhada. Agora consegui, né, Carol? Peleja. É porque eu estou digitando e olhando aqui o chat ao mesmo tempo. Eficácia, eficiência. Eu acho que eu coloquei tudo agora, não? Internalizar, capital relacional, estrutural, concomitante, otimizar, maximizar, contextualizar, eficácia. Tá não, gente? Não está disponível para vocês, não? Peraí, que eu vou olhar aqui o que rolou. Porque para mim já está tudo lá, ó. Olha lá, semana 2. Ah, será que eu ocultei o trem? Oh, meu Deus, é a minha cara, né? Não, olha. Ó, vocês estão vendo minha tela, né? Eu estou desativando, mostrando blocos. Veja bem. Agora vamos voltar lá, ó, tá? Aí vocês conferem. Engraçado, ele tá outra cor mesmo. Ele não tá aparecendo para vocês, não? Pode falar que eu não tô vendo vocês, não. Aparece a semana 1 e não aparece a 2? Sim, não aparece semana 2. E ela tá clarinha mesmo. Olha só, mas o meu aqui, ó, mas não tem problema, eu mando até lá no nosso grupo, não tem eu não, mando o slide no grupo aqui agora, mas a questão inclusive no slide já tem até atividade. A questão é que, olha lá, como é que tá tudo arrumadinho, introdução, material, atividade, não estou entendendo. E o único lugar aqui, mostrar blocos, visualização padrão. Vamos ver? Não sei. Bom, eu vou fazer o seguinte. Raquel, se a senhora voltar ali, ele aparece em azulzinho embaixo, oculta para estudantes. Cadê? Ah, Aí tá. embaixo, esse.
Então tem que ativar a edição e mudar lá. Olha, você é esperta ainda na área. Quem foi que falou? Foi alguém aqui no chat, acho que é a Letícia. Cadê o trem? Aqui, né? Realçar, é isso? Edição. Não, mas como que eu faço? Realçar, será? Não. Aí mudou de cor. Eu acho que esse negócio de. Clica aí de novo no editar. Ah, Eu acho que é exibir exibir? tópico. Isso. Ah, tá. E agora aí? Oculto para estudante agora, nem merece. Agora dá pra ver, Raquel. Tá dando para ver Agora foi. tudo? Pelo que eu tô entendendo, eu vou ter que entrar em um por um, aí. Mas vocês conseguem ver tudo, né? Dá pra entrar agora, mas não aparece nada. Ai, eu tô falando? Eu acho que você vai ter que clicar de um por um. Aqui, eu vou fazer o seguinte, lá no grupo de vocês, eu vou pedir à Sônia da TI para me ajudar a resolver essa questão. Mas enquanto a gente não resolve, vocês não vão ficar na mão, não. Eu vou colocar no grupo, todo mundo tem acesso ao grupo, não é isso? Então, eu coloco no grupo, não tem problema. Eu acabei de transformar em PDF. Ô, gente, a gente transforma em PDF, não é para amarrar conhecimento para ninguém, não. É porque ele desconfigura, viu? Aí dentro desse slide aí já tem tudo, beleza? Tem o link do vídeo que nós vamos assistir agora, tem a atividade, tá bom? Beleza? Porque aí eu mexo aqui, senão nós vamos ficar perdendo tempo. Bom, bora lá ver o vídeo, né? E depois, então, eu coloco todos esses conceitos aqui, tá bom? E a atividade que eu quero é o seguinte, eu vou ter que explicar depois do vídeo, tá? Bom, vou explicar agora porque eu já sei como é que vocês são. Procure os trechos dos filmes, de filmes ou de livros, vocês podem pegar mais de um ou um só, não tem problema, que ilustrem os conceitos que nós vimos, não precisa conter todos os conceitos, mas eu acredito que com um filme, com um trechinho de um livro ou de um filme, vocês vão conseguir falar de muitas coisas e vão apresentar, então, o que vocês perceberam e o que vocês viram até agora. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aquele trechinho daquele livro ou daquele filme, vocês vão, então, a partir do grupo, eu quero grupo de 10 grupos, então imagino que eles têm que ter basicamente 7 pessoas, e vocês vão ter que apresentar na aula que vem, tá bom? Então, tem 5 minutinhos para apresentar. Não precisa de todo mundo falar. Se vocês quiserem se organizar, ótimo. Se não, só um apresentar, beleza. O quê? Raquel. Oi. Mas os grupos, você falou 10 grupos, é 10 grupos por sala ou 10 grupos ao todo? Não, 10 grupos ao todo. Então a Porque gente vai aqui fazer. são 73 pessoas. Então a gente vai fazer com os primeiros também. Vocês podem se juntar, se vocês quiserem. Se vocês não quiserem se juntar,
Não tem problema, aí você se organiza de forma que faz 5 grupos de um lado, 5 grupos do outro. Beleza, ou menos, né? Olha, pessoal, mas vocês não estão tudo num grupo do grupo de gestão de pessoas só? De repente, você já fazem uma lista. Olha, a gente já tem uma planilhinha aqui do Excel. Grupo 1 é fulano, fulano e fulano. Grupo 2 é fulano, fulano, telefone de contato. Já que vai colocando e resolvendo. A gente monta o grupo num dia. Uhum, certinho. Montou o grupo, bora lá fazer. Aí eu tive essa ideia, aí eu faço igual, não sei, a minha sugestão, né? Eu estou trabalhando tudo remotamente, então eu também estou gerenciando vários grupos aqui. Aí o que eu tenho feito, a gente monta grupos separados no Zap, e aí conversa, e vai decidindo as coisas, tá bom? Então não tem segredo, não. Boa vontade, bora lá, que eu tenho certeza que filme e livro é mamão com açúcar. Aqui, vou passar o vídeo para vocês. E a gente conversa mais depois, né? Tem plantão amanhã, hein, gente? Deixa eu sozinha lá, não. Vocês me falem se vocês estão escutando, que eu não estou vendo. Sim. Pode soltar? Pode soltar? Pode. O cinema tem povoado a imaginação humana, com sensações, fantasias, ilusões e ensinamentos. Em diferentes línguas e gêneros, a sétima arte provou sua capacidade em promover revoluções que impactaram gerações inteiras pelo mundo afora. Hoje você é meu convidado para apreciar filmes que têm muito a nos ensinar sobre empregabilidade, mercado de trabalho e, obviamente, carreira. Então, prepare a pipoca. Nossa sessão já está no ar. A fim de obter êxito em seus negócios, as empresas modernas passaram a investir em algo que ficou conhecido como gestão por competências. É algo muito simples. Com ela, a empresa passa a gerir seus recursos humanos de acordo com o grau de capacitação exigido e alcançado por cada um de seus colaboradores. Dessa forma, além de orientar as ações da organização, também é sinalizado ao funcionário como se desenvolver para atingir novos cargos, status e salários. Daí a importância em identificar as competências profissionais de um cargo em processos de recrutamento, avaliação e promoção salarial. Então, para a empresa ter uma equipe coesa, que se ajuda, que se apoia, com uma liderança que é servidora, que é referência, que é modelo, eu tenho funcionários cada vez melhores, né? Eu consigo tirar o potencial de cada funcionário, porque cada um vai responder de uma forma. Eu tenho funcionários que precisam que eu pegue na mão, né, para que ele responda. Eu tenho funcionários que, se eu for na pressão, ele ama, ele adora porque ele é movido por pressão. Tem alguns que, se eu falar um pouco mais grosso, ele já é um pouco sinestésico, ele vai ficar chateado e vai achar que aquilo é pessoal. Então, cada vez mais as empresas focam na questão do desenvolvimento de competências para que a gente consiga tirar e extrair o que existe de melhor em cada colaborador. O termo competência nos remete a um conjunto de conhecimentos, habilidades, comportamentos e aptidões que possibilitam maior sucesso na execução de determinada atividade. Alguns autores até arriscam uma classificação. As competências técnicas, por exemplo, seriam as obtidas com a escolaridade, os cursos extracurriculares ou as experiências profissionais anteriores. Já as competências comportamentais se subdividem em intelectuais, sociais
competências relacionadas à sociabilidade, a consciência ambiental e o bom relacionamento interpessoal fazem parte deste grupo, assim como a capacidade de trabalhar em equipe. Sobre esta característica tão querida aos recrutadores de plantão, a animação datada de 1998 e resultante da parceria entre Pixar e Disney tem muito a nos ensinar. Estamos falando do longa Vida de Inseto. Ele ilustra com maestria o espírito de equipe que marca a sociedade das formigas. Vale dizer que desde a pré-história, os formigueiros abrigam cargos bem definidos, como segurança, limpeza, liderança e até transporte de alimentos. E por atuar como parte de um time que cada formiga pode carregar um peso até 100 vezes maior que si própria. É o seguinte, nós vamos construir um pássaro que a gente possa controlar de dentro. Ele fica pendurado em cima do formigueiro escondido bem alto nas árvores. Aí, quando o Hopper e sua gangue estiverem embaixo, nós soltamos o pássaro e botamos os gafanhotos para concorrer. Precisamos da ajuda de todos para transformar este plano em realidade. Eu sei que não é tradição das formigas fazer coisas diferentes, mas se nossos avós conseguiram construir este formigueiro, então com certeza podemos nos juntar e construir esse pássaro. Saber o porquê que eu estou lá. Eu agrego para aquele time, para aquela equipe. Cada pessoa responde de uma forma, cada pessoa tem uma habilidade, uma competência que se ressalta sobre o outro, mas o mais gostoso de trabalhar em equipe é pegar os pontos fortes de cada um, né, o que cada um tem de melhor, unir tudo isso e conseguir chegar ao resultado que a empresa tanto precisa, que o grupo tanto precisa atingir. Como você já notou em Vida de Inseto, o espírito de equipe pode ser potencializado por uma liderança eficaz e decisiva, uma competência organizacional determinante para o mundo moderno. Formar uma equipe talentosa, investir no potencial individual de seus colaboradores, identificar e oferecer novos desafios diante do compartilhamento de responsabilidades parece ser uma tarefa árdua, até para o comandante mais honrado do exército romano. Alguém aqui já esteve no exército? Sim, servi com você em Bingomota. Você pode ajudar. O que quer que saia destes portões? Teremos mais chances de sobrevivermos se trabalharmos juntos. Entenderam? Se ficarmos juntos, sobreviveremos. O Imperador tem o prazer de trazer os legionários de Scipião, o Africano! Também a questão da competência de liderança. Apesar da pessoa não desenvolver um cargo de líder, ele precisa sim ser líder do seu papel, do seu negócio, do seu departamento, da sua função ao qual ele foi contratado.
As pessoas confundem muito liderança só com gestores de pessoas, mas a liderança ela está em tudo na nossa vida, né? A gente passa a ser líder da nossa vida desde que a gente vai assumindo determinada idade, nós vamos crescendo, logo no início nós somos educados pelos pais, então nós vamos nos adaptando, mas chega uma determinada idade onde nós somos independentes, nós começamos a desenvolver liderança da nossa vida, né? Que é a questão das escolhas, de escolher os caminhos, escolher o que eu quero e arcar com as responsabilidades daquela escolha. No filme do Gladiador, nós temos todas essas competências, a questão do trabalho em equipe, a questão da determinação, da coragem, da garra, né? E da liderança, porque ele vai na frente levando todo o grupo. Então, é incrível. Agora, que tal focar nossos holofotes nas competências comportamentais? Aquelas voltadas à iniciativa, à vontade de aprender, à disposição para mudanças e, principalmente, a criatividade em meio ao caos. O filme A Vida é Bela revela as peripécias inventivas de um pai para fazer o filho acreditar que um campo de concentração nazista não passava de uma grande brincadeira. Está procurando alguém que fala alemão para explicar tudo. Você fala. Começa o jogo. Quem tá, tá. Quem não tá, não tá. Tem que fazer 1000 pontos. Quem fizer ganha um tanque de verdade. 1000 pontos. E o que eu te disse? É divertido. Além de nos dar lições sobre a história mundial e a sensibilidade paterna, a produção italiana prova que a imaginação não tem limites para os que possuem esperança. Aliás, motivação. A partir do autoconhecimento, da descoberta daquilo que traz significado às nossas vidas, é possível persistir em ideais, objetivos e convicções. A cena a seguir nos inspira a pensar a respeito. Nela, notamos que, motivados, é possível literalmente voar. Eu posso falar. Não. Por que não? Eu posso fazer o que quiser. É que eu acho que você vai ficar mais à vontade com o pé na realidade. Pense em corrida depressa como o Papaléguas. Legal? Vou conseguir. Joe, muchacho. Ei, espera! Ei! Aposto que está pensando, me peguei agora! Vai, garoto! Vai, Cris, vai! Já falamos de competências técnicas, de liderança, de trabalho em equipe. Fora isso, a gente precisa sim continuar se desenvolvendo profissionalmente, se desenvolvendo pessoalmente. Então, fora todo o ambiente de trabalho, eu preciso sim ter equilíbrio e ter o meu momento eu chamo de zona de recuperação. Eu trabalhei o dia todo e eu tenho que ter o meu momento de se recuperar, de recuperar as minhas energias para um novo dia de trabalho. E aí eu preciso escolher alguma atividade que me dê prazer. Seja uma atividade física, ou uma leitura, algum curso de idiomas,
algo que me faça sair do mundo corporativo e que me faça distrair a cabeça. É até uma forma de você conseguir recuperar o cansaço mental. Muitos clientes hoje me perguntam, eu estou esgotado mentalmente. Não existe outra forma de recuperar o cansaço mental hoje, a não ser fazendo atividades totalmente diferentes da rotina do dia a dia de trabalho. E chegamos ao fim de nossa sessão. De agora em diante, vá ao cinema com novos propósitos. Identifique competências profissionais subtendidas em roteiros despretensiosos e torne-se o grande protagonista de sua carreira. Até a próxima! Legal, né, pessoal? Espero que tenha sido proveitoso para vocês, viu? Peço licença para poder parar de gravar a aula. Já estou aqui entrando em contato com a nossa design para poder solucionar a questão lá do site, tá? Rapidinho vai ficar tudo pronto, mas já está aí no